O cofre histórico. Japão, século XV. Uma era de caos absoluto conhecida como Sengoku Jidai, o período dos estados beligerantes. Enquanto generais samurais lutavam em campos abertos em busca de glória e honra, uma força invisível operava nos vilarejos, nos telhados e nas mentes dos homens. Eles eram chamados de shinobi. Mas antes de continuarmos, apague da sua mente a imagem do guerreiro de capuz preto saltando de prédios. O que o cofre histórico vai revelar hoje é que a vida secreta dos ninjas era muito mais sofisticada, estratégica e, ironicamente, comum do que o cinema jamais ousou mostrar. Você está pronto para separar o mito da realidade? A primeira grande mentira que precisamos derrubar é a própria vestimenta. O icônico uniforme preto, o Shinobi Shozoku, é uma invenção do teatro japonês. No palco, os manipuladores de bonecos vestiam preto para indicar que eram invisíveis para a audiência. Quando o teatro kabuki começou a encenar histórias de ninjas, eles adotaram esse visual para simbolizar que o personagem estava oculto. Na realidade histórica, um ninja vestido de preto no meio da noite seria o alvo mais fácil de ser identificado por qualquer guarda atento. O verdadeiro ninja era um mestre da camuflagem social. Sua melhor arma não era a escuridão, mas a multidão. Eles se vestiam como monges budistas, mercadores, artistas de rua ou, mais frequentemente, como simples camponeses. Afinal, quem daria atenção a um lavrador de arroz caminhando perto das muralhas de um castelo? A invisibilidade dos shinobi vinha do fato de que eles pareciam exatamente com qualquer outra pessoa. A origem desses guerreiros das sombras está ligada a duas regiões montanhosas isoladas, Iga e Koga. Devido ao terreno difícil, essas áreas desenvolveram comunidades independentes que não se curvavam facilmente aos senhores de terras, os daimyos. Nessas vilas, desenvolveu-se o ninjutsu, que não era uma arte marcial de combate direto, mas sim a arte da persistência ou arte do roubo. O foco principal era a sobrevivência e a coleta de informações. Um ninja que precisasse sacar uma espada já tinha, em teoria, falhado na sua missão principal. A espionagem era o coração do negócio. Eles passavam meses infiltrados em castelos inimigos, muitas vezes trabalhando como jardineiros ou servos, apenas para ouvir uma conversa ou roubar um mapa. Mas não se engane, quando o conflito era inevitável, eles eram letais. No entanto, suas armas eram ferramentas adaptadas. A famosa katana ninja reta que vemos nos filmes? Praticamente inexistente nos registros arqueológicos. Os shinobi usavam espadas curtas e robustas, muitas vezes com a guarda quadrada para servir de degrau ao escalar muros. O shuriken, a estrela ninja, raramente era usado para matar. Sua função era a distração. Imagine um ninja sendo perseguido por 3 guardas. Ele lançava uma estrela para ferir o rosto ou a mão do perseguidor, criando os segundos necessários para ele desaparecer na floresta. Outra ferramenta real e aterrorizante era o kusarigama, uma foice presa a uma corrente, uma ferramenta agrícola transformada em arma mortal que podia desarmar um samurai de armadura completa. Um dos nomes mais famosos da história é Hattori Hanzo. No cinema, ele é um ferreiro de espadas aposentado. Na história real, ele foi um líder shinobi de Iga e um general de alto escalão sob o comando de Tokugawa Ieyasu. O momento que definiu a lenda de Hanzo foi a travessia de Iga em 1582. Após o assassinato de um grande senhor, Ieyasu estava em território inimigo e condenado à morte. Foi Hanzo quem mobilizou centenas de ninjas das montanhas para escoltar o futuro shogun através de caminhos secretos e perigosos, garantindo a fundação de uma dinastia que governaria o Japão por 250 anos. Aqui vemos a realidade. O ninja não era um lobo solitário, mas parte de uma rede logística e militar altamente organizada. Mas por que existe tanto mito? A resposta está no fim da Era das Guerras.
Quando a paz de Tokugawa se estabeleceu no século XVII, os ninjas perderam sua utilidade principal. Muitos se tornaram policiais, guarda-costas ou simples burocratas. Com medo de que suas técnicas morressem, alguns mestres começaram a escrever manuais. O mais famoso deles é o Bansenshukai, escrito em 1676. É um compêndio massivo que trata de tudo, desde como fabricar explosivos e venenos até como entrar na mente do inimigo. Sim, os ninjas usavam explosivos e granadas de cerâmica muito antes do que imaginamos. Eles eram os engenheiros químicos da antiguidade. O Bansenshukai revela que o treinamento de um ninja começava na infância, focando em resistência física, memória fotográfica e a capacidade de ficar em silêncio absoluto por horas. Havia também o aspecto esotérico. Os ninjas praticavam o Kujikiri, uma série de gestos com as mãos que acreditavam canalizar energia espiritual e foco mental. Para um observador externo da época, isso parecia magia. Se um ninja lançasse uma bomba de fumaça, que era feita de pólvora e resina dentro de uma casca de ovo, e desaparecesse usando um túnel secreto que ele mesmo cavou dias antes, o boato que corria na vila era de que ele tinha o poder de se teletransportar. Eles alimentavam esses mitos de propósito. A guerra psicológica era uma ferramenta de defesa. Se os inimigos acreditassem que você era um demônio sobrenatural, eles teriam medo de te atacar. Outro detalhe fascinante que o cinema ignora são as kunoichi, as mulheres ninja. Elas não lutavam com roupas de couro, elas eram as infiltradas mais perigosas do Japão. Uma kunoichi poderia ser enviada para servir como concubina ou dama de companhia na corte de um senhor rival. Lá, elas tinham acesso aos segredos mais íntimos e às vulnerabilidades políticas dos líderes. Enquanto um homem teria dificuldade em passar pelos portões, uma mulher inteligente treinada poderia derrubar um clã inteiro sem disparar uma única flecha, apenas plantando uma informação falsa ou usando um veneno de ação lenta no chá do daino. A queda da realidade ninja veio com a modernização. Mas antes disso, eles enfrentaram seu maior desafio, Oda Nobunaga, o grande unificador. Nobunaga odiava a independência de Iga e Koga. Em 1581, ele lançou a Segunda Guerra de Iga, enviando 40.000 soldados para massacrar os vilarejos ninja. Foi uma resistência heroica, mas os shinobi foram forçados a se espalhar pelo Japão, oferecendo seus serviços a outros senhores. Foi essa dispersão que espalhou o ninjutsu por todo o país e garantiu que a lenda sobrevivesse. Hoje, quando você olha para as câmeras de segurança, para as forças especiais de elite ou para os sistemas de criptografia, você está vendo, de certa forma, os descendentes conceituais do shinobi. Eles entenderam, há 500 anos, que a informação é o ativo mais valioso de qualquer nação. A vida secreta dos ninjas não era sobre voar ou ser imortal, era sobre ser pragmático em um mundo cruel. Era sobre usar a inteligência onde outros usavam apenas o aço. A realidade que o cofre histórico investigou nos mostra homens e mulheres que eram, acima de tudo, sobreviventes. Eles não eram motivados pelo código do Bushido dos samurais, mas por uma lealdade profunda às suas famílias e vilas. Enquanto o samurai morria por sua honra, o ninja vivia por sua missão. E talvez seja por isso que eles nos fascinam tanto até hoje. Eles representam o lado oculto da história, a engrenagem que gira nas sombras para que o relógio do poder continue funcionando. Então, na próxima vez que você vir um ninja em um filme, lembre-se, o verdadeiro mestre das sombras não estaria ali para ser visto. Ele provavelmente estaria na plateia, observando, vestido como uma pessoa comum, coletando informações sobre quem está assistindo. O maior truque do ninja não foi desaparecer na fumaça, mas fazer o mundo acreditar que ele era apenas uma lenda, enquanto ele moldava o destino de um império inteiro. Salva esse vídeo para nunca mais ser enganado pelos clichês de Hollywood. A história real é muito mais intrigante do que qualquer roteiro de ficção.
Se você ficou surpreso com o que descobriu aqui, compartilhe com aquele amigo que acha que sabe tudo sobre o Japão. E não se esqueça, as sombras têm ouvidos, e o cofre histórico sempre tem uma chave nova para os mistérios do passado. Inscreve-se para mais curiosidades históricas e ative as notificações. O passado está cheio de segredos que aguardam para serem revelados, e nós estamos apenas começando a abrir as gavetas mais profundas do cofre. Até a próxima investigação! Inscreva-se no O Cofre Histórico.